Mercosul e União Europeia estão engajados na conclusão do acordo comercial entre os blocos. A afirmação consta em nota conjunta divulgada nesta quinta-feira, após reunião da cúpula do Mercosul, que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Apesar do comunicado não trazer uma data específica, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou que há uma janela de oportunidade para concluir o acordo até meados de fevereiro do ano que vem. Apesar da vontade do Brasil em fechar o acordo com o bloco europeu, que se arrasta há mais de 20 anos, representantes da sociedade civil manifestaram preocupação com o assunto ao longo dessa semana. Em carta divulgada ao fim da cúpula social do Mercosul, que terminou na última terça-feira, os membros afirmaram que o bloco econômico deve apoiar a agricultura familiar e a reforma agrária, entre outros pontos. E quem nos atualiza sobre este assunto é o Marcelo Dias, direto de Brasília. Boa tarde, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que nos assiste aqui no Mercado e Companhia. É isso mesmo, Priscila. Antes da gente ir para a agricultura familiar, tem dois pontos interessantes aí desse fechamento, né, desse balanço dessa reunião aí da cúpula do Mercosul que terminou ontem no Rio de Janeiro. Tem duas questões importantes aí que frustraram e o presidente Lula nas ordens principais para tentar fechar esses acordos que estavam previstos na reunião lá no Rio de Janeiro. A primeira é a troca do governo da Argentina. A gente sabe que a posse do presidente Milei vai ser agora, dia 10, né, de dezembro, que é, se eu não me engano, no domingo. Então, portanto, ainda depende dessas situações com a Argentina, que também faz parte do bloco. Uma outra questão importante, Priscila, que aconteceu também, foi aí a negativa, né, do presidente da França, o Macron, que já lá na COP28, você se lembra muito bem, já jogou um balde de água fria, ou melhor, fria não, bem gelada aí nas expectativas desses acordos com o bloco aqui do Mercosul com a União Europeia. Então, portanto, são dois parceiros aí importantes, né, que o Lula já estava em negociação e que prontamente não aconteceu. E no que se diz aí a agricultura familiar, o presidente Lula já tinha até falado na COP28 para uma atenção melhor dos países ricos para os países aqui do Mercosul que produzem alimentos da agricultura familiar e que também têm seus interesses na questão da venda desses produtos, Priscila. Então ficou esse meio, esse vazio, podemos dizer, aí da cúpula que participou do Mercosul no Rio de Janeiro. E que agora a gente espera que em fevereiro possa ter uma retomada e esse meio tempo essas negociações aí com o presidente da França e também com relação aí ao presidente da Argentina que toma posse nesse domingo. E um passo importante também que ocorreu durante o Mercosul foi uma carta da cúpula social do Mercosul que fez críticas aí ao acordo, que diz que o Mercosul, abre aspas, deve apoiar a agricultura familiar, a reforma agrária e fortalecer também a agroecologia. Então, sobre esse assunto, eu vou repercutir agora com o presidente da CONTAG, Aristides Santos. Aristides, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sei que a CONTAG também assinou essa carta, né? Participou dessa carta. O que isso reflete diante do que aconteceu lá no Rio de Janeiro, aí no Mercosul? Falta mais atenção aí para a agricultura familiar? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde para você que nos assiste. Olha, a CONTAG vem participando desse debate e participou ativamente da cúpula. É bom entender que a cúpula social do Mercosul, ela, com a participação dos movimentos sociais, da CONTAG, nós da agricultura familiar, nós estamos há 7 anos que esse debate nós estamos excluídos. Toda a sociedade não estava participando, principalmente os movimentos sociais. Nós estamos ligados às questões do campo, seja da floresta das águas, envolvendo aí povos indígenas, quilombolas, todas as pessoas que vivem nos territórios. Então, essa retomada da cúpula social do Mercosul foi muito importante, que há 7 anos tinha sido interrompida a participação da sociedade. O que nós entendemos é que o Mercosul, é importante essa integração, essa interação dos países. Esse acordo com a União Europeia pode ser importante, mas a gente tem que discutir mais. Nós, inclusive, questionamos que esse prazo também, até meados de fevereiro, ele vai ser curto. Por quê? Porque o que se desenha na prática
um reforço ainda mais às elites conservadoras, ao próprio capitalismo, à concentração de renda, às questões sociais que envolvem os povos do campo, da floresta e das águas e seus territórios, a transformação das suas vidas, para a gente ter uma região, um Mercosul mais desenvolvido, mais democrático, mais participativo, nós achamos que esse acordo precisa ser melhor analisado, melhor repensado. Para a gente não reforçar sempre aqueles que ganham mais, aqueles que já estão bem e que continuam, às vezes, ganhando mais, concentrando renda, concentrando riqueza e a sociedade como um todo não participando dessa riqueza, inclusive quem mora nos territórios, que vive preservando as florestas, seus mananciais e produzindo alimentos saudáveis. Aristides, você tocou num ponto aí, né, dessa questão da participação mais efetiva e dessas questões sociais, de quem trabalha com a agricultura familiar. A gente sabe, economicamente falando, né, de produtos que já são exportados para outros países, como frutas, né, e que faz parte aí da agricultura familiar. Na sua opinião, bem rapidinho, eu gostaria de saber, ainda há tempo de conscientizar aí quem faz parte do Mercosul, principalmente o presidente Lula, há um diálogo entre vocês com o governo para que isso, até fevereiro, esteja bem respaldado aí dentro dos interesses que o Mercosul pretende? Claro, além de trazer outros países, como Bolívia, que entrou agora recentemente também, né? Existe também essa negociação, essa conversa com o governo para deixar isso bem claro? Existe, nós vamos reforçar esse diálogo nos próximos dias. Ele está voltando da cúpula agora, nós vamos conversar ainda esse ano, início do próximo, e vamos ver se há tempo suficiente para que esses ajustes sejam feitos. Lembrando que não depende só do governo brasileiro, depende do conjunto dos governos, né, nessa relação aí para poder construir esse entendimento. Nós vamos continuar insistindo nesse debate e esperamos que o acordo seja bom para todo mundo, mas em especial para quem vive das florestas, para quem vive nos territórios, para quem produz alimentos saudáveis para esse país. Nós não podemos construir acordos que continuem privilegiando aqueles que ganham mais, em detrimento daqueles que vivem e dependem da terra, do meio ambiente para viver. Muito bem, Aristides, quero agradecer muito a sua participação. A gente espera que tudo isso seja bem finalizado, né, e que a agricultura familiar tenha aí essa participação bem efetiva, como vocês já colocaram aí na cúpula do Mercosul. Uma boa tarde para você, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Marcelo. Bom, Priscila, só para encerrar, né, o único ponto positivo que podemos dizer aí foi essa assinatura que teve aí com a Singapura, né? Podemos dizer que pelo menos saiu alguma coisa. E a gente já exporta também, né, para países asiáticos aí também. Então, se puder dizer em termos econômicos, foi a única coisa boa que aconteceu aí. Vamos esperar até fevereiro para ver o que vai ser pela frente. Com você em São Paulo. Tá certo, Marcelo. Obrigada aí pela sua participação também. Obrigada, Aristides. Uma boa tarde para vocês.